mercado financeiro tem um monte de gente recomendando venda das ações da Taesa, talvez você já deve ter visto isso. Dividendos em queda, Bradesco, BBI faz alerta e crava a hora de vender, falando em dividendos menores do que 5% já em 2024. Isso acontece no momento onde a Taesa chegou a cair 17% nos últimos 2 anos, sem considerar aqui os proventos. Só tem uma coisa que ninguém quer que você saiba nessa história, então aqui nesse vídeo, eu e o Filipão, meu sócio no Clube do Valor, analista CNPI, planejador financeiro CFP, vamos te contar por que Taesa tá caindo tanto, te explicar por que tem tanta gente recomendando venda e mostrar o que ninguém quer que você saiba. Então presta muita atenção, comenta aqui se você tem Taesa, deixa o dedo no like e simbora. Contextualizando para quem não sabe ainda, a Taesa é uma empresa focada na transmissão de energia elétrica, que é a segunda etapa desse quadrinho aí que vocês estão vendo na tela. Basicamente, ela é responsável por construir e fazer a manutenção de linhas de transmissão que a gente costuma ver quando a gente está viajando na estrada por aí e manter aquelas linhas operantes. Para fazer isso, a Taesa precisa vencer concessões de transmissão de energia elétrica, que nada mais é do que o direito dela operar algumas linhas de transmissão específicas. Até porque, afinal de contas, existem outras empresas no Brasil interessadas no setor de transmissão de energia elétrica que também tentam vencer novas concessões e cada uma vai concorrendo para ganhar os leilões de energia elétrica. E a Taesa tem um histórico muito bom no passado de vencer bons leilões de concessão de energia. A gente consegue ver isso nesse print tirado ali do RI da empresa com o histórico das condições dos leilões. E esse destaque que a empresa fez aqui de 2016 e de 2017 mostra 6 lotes vencidos pela empresa, com um WACC, ou seja, um retorno nesses projetos de praticamente 10%. O que, se você parar para prestar atenção, foi o melhor retorno obtido pela Taesa em todo o seu histórico de condições de leilões. Só que de lá para cá, o retorno que as concessões que a Taesa veio pegando veio baixando cada vez mais consideravelmente, chegando na casa dos 6%. E boa parte disso acontece porque lá em 2016 os leilões eram menos disputados. Desde então, mais empresas começaram a querer essas linhas de transmissão, a concorrência aumentou e o retorno para as empresas começou a reduzir. Isso por si só fez com que a projeção de receita da empresa para o futuro já reduzisse e que os dividendos ali de 2023 fossem o menor dos últimos 4 anos. E aí, beleza, como é que a empresa resolve um problema de receita que está baixando, lucro líquido apertando? Fazendo novos investimentos de novas concessões para manter essa receita. E assim, a Taesa mantém esses 4 outros lotes de leilão que ela ganhou em 2022 e 2021, com prazos para finalizar a construção dessa obra em 2027 e 2028. E justamente por estar investindo em novas obras como essas, que somente em 2023 a Taesa bateu seu maior nível histórico de novos investimentos em 2 bilhões de reais. Mas isso tem uma consequência. Justamente pelo alto volume de novos investimentos em novas obras que a Taesa fez, o lucro líquido da empresa começou a ser bem apertado. Essa linha marrom aqui do gráfico mostra isso em queda de 2022 para 2023. E essa é realmente uma situação delicada, porque afinal de contas, algumas das principais concessões da Taesa vão vencer ali em dezembro e novembro de 2030. Ou seja, daqui a basicamente 6 anos, uma parte relevante da receita da Taesa já vai estar comprometida. Sabendo desse problema, vamos ver agora a segunda seção do vídeo, por que é que muita gente está recomendando venda para a empresa. Muito bom, Filipão. Te mostrei na intro, né, que o Itaú BBI fez um alerta e está falando para vender. E a principal preocupação desses analistas é o endividamento da Taesa, que vem já subindo há alguns anos, saiu de um patamar inferior a 2 vezes de dívida líquida EBITDA em 2018 para quase 4 vezes atualmente, e segundo o próprio Itaú BBI, essa alavancagem pode romper o patamar das 4 vezes, relação entre dívida líquida e EBITDA, já em 2025, limitando o crescimento de curto prazo da empresa. Por que isso, né? Porque quando uma empresa ela se endivida muito, ela vai ter que pagar naturalmente mais juros. E se você for olhar para o endividamento da Taesa, você vai ver que tem uma parte da dívida que está atrelada ao CDI, que está mais alto no momento, e outra parte que está atrelada ao IPCA, que está mais controlado. E aí, segundo os analistas do Itaú BBI, para conseguir pagar essa dívida, a Taesa tem basicamente 2 opções: reduzir o pagamento de dividendos ou fazer uma oferta de ações. E você pode ver que os dividendos já foram reduzidos nos últimos anos, né? O payout saiu da faixa de 90% ali em 2017, chegou a bater menos de 60% em 2019 e atualmente está na faixa de 80%. E nos últimos leilões que a ANEEL fez, a Taesa ela ficou de fora, né? Justamente pelo seu maior endividamento, já que, né, quando a empresa ganha um leilão, ela primeiro tem que investir, ela tem que formar
transformar um ativo para depois explorar a RAP, né, a receita anual permitida gerada por conta deste ativo. E o presidente da Taesa também destacou a alta concorrência dos leilões, dificultando boas concessões. Isso que em 2023 a empresa já tinha ficado do último leilão do ano, alegando, né, concentração da relevância de um único ativo e também disciplina financeira, mas dizendo que tinham sim intenção de adquirir novas concessões por leilão ou no mercado secundário. E aí o que a gente enxerga como alguns cenários, né? O primeiro é cortar mais os dividendos e remunerar menos os acionistas no curto prazo com proventos, para ter dinheiro, né, para manter o endividamento num determinado nível de controle e entrar em novos leilões, ou ainda, né, não entrar tanto em concessões, como ela já vem fazendo, né, desde o final de 2023, início de 2024, para não aumentar a sua dívida e seguir, né, com payout mais alto. E sinceramente a gente não tem como cravar o que vai acontecer, né? O futuro é muito imprevisível, mas tem como entender se a Taesa está barata ou não está barata nas cotações atuais, se ela é ou não é uma boa pagadora de dividendo. Eu passo a bola para o Filipão te contar o que a gente percebe que as pessoas não querem que você saiba. Filipão, bola contigo. O que ninguém fala para você é que investir com base em projeções do futuro já deu muito ruim no passado e vai continuar dando muito ruim. E isso acontece por uma razão apenas, muito simples. Vieses emocionais que nós como seres humanos temos. Quando as coisas parecem estar piorando demais, as pessoas passam a ficar mais pessimistas e com isso fazer recomendação de venda. Por outro lado, quando as coisas começam a ficar claras, otimistas demais, as pessoas também ficam otimistas e começam a fazer recomendação de compra. Se você duvida, você precisa olhar esse estudo aqui feito em 2020 pela Universidade Estadual de Maringá, que visa analisar justamente as projeções de preços feitas por analistas sell-side. E a conclusão mostrou que em períodos de menor incerteza, ou seja, períodos de mais otimismo, os analistas tendem a ser mais otimistas que a média. E em períodos de maior incerteza, ou seja, mais pessimismo, os analistas tendem a ser mais conservadores, ou até mesmo pessimistas também. Conclusão: seres humanos possuem vieses nas suas projeções de futuro. Estou te mostrando tudo isso aqui para você lembrar que se você continuar seguindo projeções de futuro, isso muito provavelmente vai te fazer comprar quando o mercado está alto e vender quando o mercado está na baixa. E aqui ficou uma pergunta muito nítida. Tá, Felipe, mas como é que eu faço então para não precisar projetar o futuro, para tomar decisões e saber o que comprar e o que vender nesse momento? E foi pensando nisso que a gente criou o nosso sistema de alocação estratégica aqui no Clube do Valor, por exemplo, onde a gente investe em várias classes de ativos diferentes, inclusive ações do Brasil. E para selecionar as ações aqui no Brasil, a gente tem duas estratégias principais, que é a máquina de dividendos e a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Todas as estratégias são sempre sistemáticas, analisando o que a gente tem de dados hoje. E aí a gente testa essas estratégias no passado, vê que elas funcionaram, como é o caso da máquina de dividendos, teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos. E aí a gente continua usando esses critérios para avaliar as ações. E aí se a gente olha para a Taesa sob a ótica da máquina de dividendos, por exemplo, o que a gente vai ver é que ela tem uma liquidez média diária de mais 56 milhões, ela paga dividendos consistentes há mais de 5 anos sem falhar nenhum ano e ela mantém nesse momento quase 12% de dividend yield médio nos últimos 3 anos. Isso coloca a Taesa muito claramente entre as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Ou seja, para quem está entrando na estratégia máquina de dividendos nesse momento, ela está na carteira, e para quem for fazer o rebalanceamento anual da estratégia, ela entra na carteira também. Felipe, mas tu tá olhando só pro dividend yield do passado, como é que isso aí funciona? Funciona exatamente pelos motivos que eu te falei, que ela evita vieses comportamentais e projeções de futuro. E de novo, investir assim já funcionou muito bem no passado, por isso que a gente sempre mostra o backtest das estratégias para vocês. Sabendo disso, eu te deixei um e-book aqui gratuito que te mostra outras 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa e te explica detalhe por detalhe de como a gente chegou na estratégia máquina de dividendos. É só baixar nesse link aqui em cima ou no primeiro da descrição. Agora, se você é um investidor que gosta de investir em ações baratas na bolsa, aí a gente pode olhar para a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que também teve uma performance muito acima das ações caras, com uma rentabilidade de praticamente 25% ali nos últimos 30 anos. E aí, se a gente olha para as ações da Taesa nesse momento, o que a gente vê é uma geração de caixa medida pelo EBIT em 2,3 bilhões. Isso tudo com um valor de firma, um enterprise value, muito próximo a 21 bilhões de reais. E isso coloca a Taesa na posição número 50 dentro do ranking das ações mais baratas da bolsa, ou seja, mostrando que ela está uma ação muito cara nesse momento. Então, para uma estratégia ela faz sentido, para outra não. Assim a gente evita qualquer projeção de futuro. Agora, se você ainda não se sente seguro o suficiente para saber qual estratégia é melhor para você, se é dividendo, se é ações baratas, se é ações, pode ser muito mais renda fixa nesse momento. Muito provavelmente você precisa melhorar a tua estratégia de carteira. Se esse for o teu caso, eu quero te ajudar a investir melhor e foi por isso
que eu reservei 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para atender individualmente em uma análise de carteira de investimento cada um de vocês que tiver interesse aqui no YouTube. Se esse for o teu caso, preencha esse formulário aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo para participar, porque as vagas são limitadas. Então a gente viu o que é que está acontecendo com a Taesa, os problemas e o que fazer com ela. Agora, se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, você precisa assistir esse outro vídeo que eu fiz falando por que a Vale, nesse momento, pode ser uma das oportunidades da década que ninguém tá vendo. Se teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo que eu tô te esperando no próximo vídeo.